Olá pessoal, aqui é o Dorgelo Matos do NTM de Santa Cruz do Sul para mais um tutorial. Nesse tutorial a gente vai aprender como utilizar os estilos de formatação no Writer. Writer, lembrando, é o editor de texto da suíte OpenOffice, LibreOffice e tal. Bom, eu não vou me deter muito aqui na formatação em si, tá? Os padrões, os estilos da BNT, eu vou simplesmente ensinar a utilizar o recurso, certo? A ferramenta do editor de textos. Os padrões eu vou colocar num arquivinho em separado no próprio blog, ok? Então quem tiver interesse ali em olhar as normas da BNT pode conferir no blog. Aqui eu vou simplesmente ensinar a usar o recurso, ok? Então, primeira coisa, eu tenho que definir qual a aparência dos meus estilos, certo? Então, eu vou aqui no formatar e estilos de formatação. Isso pode ser acessado também pelo menu da tecla F11. Tá? Dou um F11 no meu teclado e ele vai abrir essa janelinha aqui. Beleza. Bom, a gente vai usar basicamente o padrão, tá? Que é o texto normal, o texto em si. Título 1, título 2, título 3. Se eu quiser, eu poderia colocar aqui, por exemplo, as citações. Eu poderia já definir um estilo para as citações também. No nosso caso aqui, como eu quero fazer um tutorial um pouquinho mais curto, eu não vou nem me deter nisso aí. A gente vai usar o padrão, título 1, 2 e 3, certo? Então, primeira coisa, padrão. Eu vou definir qual aparência que eu quero que tenha o meu texto. Então, botão direito no padrão e vou em modificar. E ele vai me abrir a janelinha aqui. Então, na fonte, eu vou escolher as fontes que normalmente a gente usa é Times New Roman ou Arial. Então, vou deixar Times New Roman, regular, 12 pontos, beleza. Agora eu vou em recuo e espaçamento. Ok, recuo e espaçamento antes do texto, depois do texto, vou deixar zeradinho. Primeira linha é aquele espacinho que tem no início de cada parágrafo. Então aqui eu vou colocar o tamanho padrão, que é 1,25 centímetros, que é o tamanho de uma tabulação, certo? 1,25. Acima do parágrafo eu vou colocar 0,62. Tá? Que é o que normalmente ele vai colocar, vai aparecer também. É o padrão que tem, por exemplo, nos editores de texto do Microsoft Office, tá? No Word. É aquele espacinho que fica entre um parágrafo e outro. Tá? 0,62. Espaçamento entre linhas. Vou colocar 1,5. Tá? Não se detenham nessa formatação que eu estou colocando aqui, até porque eu estou passando meio rapidão por cima. Okay? Alinhamento, vou colocar justificado. Quem quiser ver a formatação certinha, olha no documento em anexo, tá? E ok, certo? Vou definir agora o estilo do meu título primário, meu título principal. Então, vou em modificar. Mesmo esquema, vou definir toda a aparência dele, tá? Vou colocar aqui, vou colocar centro, a fonte. Vou deixar aqui. É importante procurar usar um padrão. Como antes eu usei Times New Roman, vou colocar aqui também, tá? Times New Roman, negrito, 115, recuo e espaçamento. Isso aqui eu vou zerar tudo. Agora eu não preciso daquela marquinha no início do parágrafo, porque ele vai ficar centralizado. Espaçamento acima do parágrafo, vou manter o 0,62 e esse aqui eu vou deixar 0,21. Ok, tá? Terminei o título 1, vou definir o título 2. Botão direito nele. Modificar. Mesmo esquema, vou definir toda a aparência dele. 0, 0. Esse aqui eu vou colocar 62. 1,5 na linha.
O alinhamento, vou colocar à esquerda. A fonte, vou seguir o mesmo padrão também, vou colocar Times New Roman. Tá, Times New Roman, negrito itálico, 12 pontos. Ok. E o 3, vou definir a aparência do meu título 3 também. Tá? Mesmo esquema, vou definir o padrão aqui. Times New Roman, negrito, 12 pontos. Alinhamento à esquerda, recuso espaçamento. Vou zerar tudo aqui em cima. Aqui vou colocar 62, tá? 21, beleza. Ok. Bom, defini a aparência do meu texto, tá? Do meu texto, dos meus títulos. Os títulos, título 1 é título em primeiro nível, os títulos principais. Título 2 seriam os subtítulos, tá? Título de segundo nível. E título 3 seriam títulos de terceiro nível, tá? Então, por exemplo, se o meu resumo aqui fosse, hipoteticamente, um título primário só, tá? Como ele é de fato um título primário, mas eu teria aqui o 1. Se ele fosse um título em segundo nível, eu teria aqui 1.1, tá? Fosse um título em terceiro nível, ele ficaria assim, seria um subtítulo do subtítulo, e assim por diante, tá? No caso eu vou apagar aqui porque o resumo não tem numeração. Ok? Tá, definir a aparência deles aqui. Pode acontecer de você utilizar mais do que o título 3. Aí basta você formatar aqui a quantidade de níveis que você vai utilizar. No meu caso aqui, como é só para dar o exemplo, eu usei até o título 3. Tá? No meu documento, inclusive, aqui eu vou usar só o título 1. Tá? Fechei aquela janelinha ali, porque eu não vou precisar mais dela. Agora eu vou aplicar esses estilos no meu documento. Ok? Então, eu vou selecionar todos os títulos, vou ir selecionando eles e vou aplicando. Notem que o texto em si, ele já aplicou o formato que eu tinha definido antes ali. Com um espaçamento de 1,5, com a marquinha no início, com um espacinho no início do parágrafo, enfim, tudo que eu defini lá. Então, eu vou selecionar agora os títulos. Opa! Selecionei o resumo, que é um dos títulos. Agora aqui, ó, onde está os estilos, aplicar estilo, eu vou clicar aqui e vou marcar isso aqui como título 1, porque ele é um título primário. Marquei como título 1, notem que ele já aplicou a formatação que eu tinha escolhido antes, certo? Agora vou selecionar a minha introdução e vou marcar também como título 1, certo? Ok. Vou sair a cata de mais títulos aqui. E formatação geral, vou marcar como título primário também, título 1. Notem a diferença do título e do título 1, tá? O título, ele vai aplicar a formatação que você escolheu, mas ele não vai aparecer depois no sumário, que ao final dessa formatação aqui, a gente vai ver como gerar um sumário automaticamente, sem precisar eu ficar me preocupando lá com que página tá tal título, que página tá tal seção. O próprio programa vai fazer isso para mim, tá? Então, o título é simplesmente se você quiser dar uma determinada ênfase a uma frase lá, mas não quiser que ela apareça lá no sumário de vocês. No nosso caso aqui, eu vou usar o título 1 porque eu quero que isso aqui tudo apareça lá no meu sumário, certo? Selecionei ali, vamos localizar os próximos títulos. Ok.
Ó, aqui não importa que seja o número 2, formatação de tabelas de figuras. Isso aqui é um título primário. Notem que tem apenas um número aqui, tá? Então eu vou marcar ele como título 1. Certo? Marquei como título 1. Ele é um título primário também. Passei aqui por um título. As citações, vamos selecionar as citações. Marcar como título 1 também. Tá? E por último, mas não menos importante, as considerações finais. Tá? Ó, título 1. As referências. A bibliografia consultada. Gente, eu não estou me preocupando em deixar isso aqui nas normas, tá? Eu estou simplesmente aplicando os estilos. Ok, perfeito. Já apliquei meus estilos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar o sumário, certo? Vou voltar para o início do meu documento. Agora eu vou inserir uma página nova em branco aqui no início do documento para eu poder fazer meu sumário, tá? Ctrl Enter. Seria uma quebra de texto ali. Agora eu vou aqui em cima eu vou colocar o meu sumário. Bom, como é que eu faço para criar um sumário aqui? Tá? Vou lá naquela página, deixo o cursor ali. Muito simples. Vou aqui em inserir, índices, índices e sumários. Ok? Se o computador for como o meu, como eu falei, no máximo uns 20 minutos ele vai abrir a janelinha aqui. Tô brincando. Tá aqui. Aqui o título que ele vai aparecer na página, tá? Vou deixar sumário mesmo. Aqui o número de entradas que você quer que apareçam. Ele vai avaliar até o nível 10. No nosso caso, que a gente vai usar só até o 3, né? Mas isso aqui não é necessário você mudar. Estilos. Beleza. Vou deixar tudo normal como tá. E eu vou dar um OK. Tá? Notem que nesse caso aqui eu não mudei nada. Tá? É bom você dar uma olhadinha aqui na quantidade de nível, o título que vai aparecer aqui, mas no meu caso eu não precisei mudar nada. Só vou dar um OK. Olha só, ele já criou o meu sumário. Rápido, prático, fácil e indolor. Ok? Digamos que depois de eu fazer tudo isso aqui, tá? Eu precisei modificar o meu documento lá no meio. Ele vai mudar a paginação, tá? Eu vou inserir páginas novas no meio lá, ou então retirei algum conteúdo, ele diminuiu a quantidade de páginas. Obviamente esses títulos aqui não vão estar mais nessas páginas. Então, o que a gente faz? Basta eu atualizar esse índice. Depois de eu fazer as mudanças que eu preciso lá, eu venho aqui, botão direito em cima do índice, e boto aqui, ó, atualizar índice. E ele vai automaticamente fazer a atualização das páginas. Não precisa ficar me preocupando em cuidar
tal, tudo direitinho, onde é que tá tal página, onde é que tá tal coisa lá, tá? Clico ali em atualizar índice e ele vai atualizar as páginas automaticamente, ok? Obrigado, pessoal, é isso aí.